Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos. Agora, nós vamos dar início aos nossos assuntos acerca do processo de formação de palavras. Acompanhem comigo, por gentileza, pegue o seu material e vamos dar início. Antes de entrarmos nos tipos, nas classificações sobre o processo de palavras, o processo de formação de palavras, vamos entender alguns conceitos aqui que serão importantes não só para o desenvolvimento da sua prova, para a resolução das questões, enfim, mas também para entender o que vamos falar adiante. E também para entender outros assuntos futuros, como, por exemplo, quando você estudar o uso do hífen, ou estudar separação silábica, ou estudar verbos, estudar substantivos, que falar sobre radical, desinência, vogal temática, prefixo, sufixo, etc. Esses conceitos aqui serão importantes, ok? Então, vejamos. Para começar, o que é um radical? Ou o que é um sematema? O radical, gente, que é a nomenclatura mais comum, é a parte da palavra que produz o sentido dela. O radical é a parte da palavra que guarda, que carrega o sentido daquela palavra. E este radical pode estar sujeito a alterações. A gente pode, por exemplo, em verbos mesmo, já adiantando. Quando você fala sobre verbo regular e verbo irregular, ou verbo anômalo, enfim, você vai ver lá sobre a alteração de radical. Sobre o fato de um verbo regular ter o radical fixo durante a sua conjugação e o irregular não ter isso, o radical ser alterado. Então, o radical é a base da palavra, é a parte que guarda o sentido dela, e ele pode ser alterado ou não, a depender de N situações, seja a conjugação do verbo, mudança da palavra, aumentativo, diminutivo e assim vai. Palavras cognatas. Palavras cognatas são aquelas que possuem uma raiz e uma significação comum. Raiz é o quê? Radical, né? Possui aquela base, aquela raiz, aquela essência semelhante. Então, as palavras cognatas são aquelas palavras que possuem em sua essência a raiz. Ó, a gente pensa numa raiz, tá vendo? Que a raiz tem vários raminhos, como se cada raminho desse fosse uma palavra. E por mais que sejam palavras diferentes, a gente vê que entre elas há algum grau de semelhança, há algo que se esbarra. Por quê? Porque pertence ali à mesma raiz, ainda que sejam palavras diferentes. E com isso, vão possuir um ramo, né, uma significação em comum. São palavras diferentes com seus próprios sentidos, mas vão fazer parte de uma mesma família. Exemplo. Palavras cognatas de terra. Terrestre, terreno, enterrar, terraço, terreiro, térreo e terreal. Percebam que cada palavra desta é uma palavra independente com seu respectivo sentido. Mas quando a gente analisa, percebe que todas elas possuem um grau de parentesco com a palavra terra? Então, esta é a ideia de palavras cognatas. Como a raiz, a etimologia, a origem etimológica da palavra possui a mesma origem, né, a mesmo fundamento, elas vão se esbarrar aí no seu rol de sentidos, tá? Palavras cognatas de mar. Marítimo, marinho, marinha, marinheiro, maresia, maré e marear. Tanto se falar assim, olha, me dá 3 palavras referentes a mar, que se assemelham a mar, que estejam ali dentro do grupo de elementos ligados à palavra mar. Aí você vai citar marinho, marítimo, etc. Certo? Por outro lado, nós temos os falsos cognatos. O que seria um falso cognato? É aquela palavra que parece que faz parte da mesma família,
parece que faz parte da mesma origem, da mesma etimologia, da mesma raiz, porém, quando a gente vai ver o sentido, não se esbarra. Porque para fazer parte da mesma raiz, alguma coisa ali no sentido tem que fazer sentido, tem que fazer sentido, né? Alguma coisa ali na significação daquela palavra precisa fazer sentido entre elas. Os falsos cognatos vão parecer da mesma família, vão parecer a mesma coisa, mas não são. Exemplo. Ó, aqui é uma família etimológica, aqui é outra. Tá? Uma família cognata, aqui é outra. Perceba que terra combina com terraço, com aterrissar, com terreno. Assim como terror combina com terrorista, com terrorismo. Agora, terrorista, por mais que a raiz ali seja semelhante à terra, eu posso dizer que elas são da mesma família? Pertencem à mesma raiz? Se esbarram dentro do rol de sentidos possíveis? Se esbarram de alguma forma? Não. Terrorismo, terror, se esbarra de alguma forma com a família de terra? Não se esbarra. Parece que são da mesma família, mas na realidade não são. Ok? Afixos, gente. Importantíssima essa parte aqui. Afixos são os acréscimos que a gente faz ao radical. Para quê? Para mudar o sentido desse radical ou mudar a classe desse radical. E com isso formarmos novas palavras. Então, os afixos são os pedacinhos, Bechara que me perdoe por falar assim, mas são os pedacinhos que a gente coloca junto ao radical para formar, então, novas palavras. Por exemplo, quando eu falo a palavra... Vou usar os próprios exemplos que estão aqui. Ó. A palavra leal. Se eu pego e coloco um prefixo, né? Eu tenho aqui a palavra leal, continuando sendo adjetivo, porque leal é adjetivo, né? Continua sendo adjetivo, mas muda o sentido, certo? Muda a qualidade ali, o peso que aquele adjetivo tem. Lealdade. Agora eu adicionei um sufixo. Leal, lealdade, já virou um substantivo. Deslealdade. Já peguei, também transformei em um substantivo, mas acrescentei um prefixo, então mudei o sentido daquele substantivo anterior. Perceberam? Então, os afixos vão permitindo que a gente brinque com as palavras, formando, então, novas palavras. E quais seriam os afixos? Prefixo. Vou puxar para cá melhor. Quais são os afixos? Prefixo e sufixo. São esses dois afixos, tá? E eles servem para isso. A gente vai juntar no radical para mudar o sentido ou a classe da palavra. Aqui eu trouxe alguns exemplos de prefixos para vocês, tá? É a título de exemplo, de curiosidade, para vocês se familiarizarem com essas partículas, né? Com esses pedaços. Desinência, gente. A desinência a gente também vai acrescentar ao radical. Mas agora com outro motivo. O prefixo e o sufixo, a gente acrescenta ao radical para mudar o sentido e a classe. A desinência, a gente acrescenta ao radical para flexionar ele. Seja em número, passando do singular para o plural, gênero, tempo e modo. Tá? Então, tenham na cabeça essa diferenciação, para você não confundir um prefixo, ou melhor, um sufixo, com uma desinência. O sufixo vai estar ali, basicamente, para mudar o sentido a classe gramatical. Inclusive, vocês podem até colocar aí. Ó. O prefixo muda o sentido da palavra. O sufixo muda a classe da palavra.
Por isso que aqui em cima, aqui do lado, o meu adjetivo leal, quando eu transformei ele em lealdade, ter botado o sufixo "dade", fez ele virar um substantivo. Aqui o leal é adjetivo, né? Como já está ali. E quando eu botei o sufixo "dade", a palavra virou um substantivo. Entenderam esta dinâmica? Então, quando eu acrescento um prefixo, eu mudo o sentido da palavra. Quando eu acrescento o sufixo, eu mudo a classe dela. Se eu acrescento os dois, eu estou modificando os dois. Já a desinência não tem esse poder. Ela está ali para mudar o gênero, para mudar o número, para flexionar tempo e modo. Para estas funções. Ok? Vejamos aqui. Palavra cantávamos. Cante é meu radical. Este A é uma vogal temática e já já eu vou falar sobre ela. O vá é uma desinência de tempo, porque vai indicar pretérito imperfeito. Inclusive, essa questão de desinência também aparece lá em verbos, tomem cuidado. E também aparece em substantivo e adjetivo quando a gente vai falar sobre o plural deles. E o mos? O mos é uma desinência de número, que indica a primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Então, vá. Cantar, vá. Vá, pretérito imperfeito. A ação que aconteceu no passado e não foi totalmente finalizada. E o mos indica a primeira pessoa do plural, nós. Então, nós cantávamos. Esta é a função da desinência. Continuando. Luzes. Luz, radical. E, vogal temática, já já vamos falar sobre. S, desinência de número. Por quê? Minha palavra, que aqui o radical está no singular, eu estou transformando ela no plural por meio da desinência de número. Continuando. Vogal temática. A vogal temática, ela também é ligada ao radical. Ai, Dani, é muita coisa ligada ao radical. Sim, gente, o radical é a base da palavra. A gente vai enfiar coisa nele conforme a nossa necessidade de construir uma língua. Então, aqui, nós temos o radical, as desinências, e aí o que a gente faz? Coloca a vogal temática para unir. Então, eu tenho a vogal temática, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar entre o radical e a desinência, e aqui no meio eu coloco a vogal temática, para unir as partes. Ou eu posso colocar o radical já junto com a vogal temática. Para quê? Para encerrar o radical. Então, qual é a função da vogal temática? Anote aí. Função 1. Encerrar o radical. Essa é a primeira função. Função 2. Ligar o radical à desinência. Esta é a função 2. Uma é mais importante que a outra? Não. A gente vai usá-la de acordo com a necessidade da palavra. Vejamos aqui. Vamos voltar para o exemplo de cima? Marca texto. Aqui tem a minha vogal temática. Aqui tem meu radical. Ali de roxinho eu tenho as minhas desinências. Eu conseguiria juntar o meu radical à desinência sem a vogal temática? Cantivamos. Faz sentido? Não faz. Por isso que a vogal temática fica ali no meio, balanceando a palavra, fazendo com que o meu radical seja finalizado de uma forma pronunciável ou que ele se una à desinência também de uma forma pronunciável. A mesma coisa aqui com luz, ó. A vogal temática vai unir a desinência ao radical, certo? Continuando. Foto. Aqui, na palavra foto, nós estamos vendo a vogal temática fazendo só uma das suas funções, que é o quê? Finalizar o radical. Ela não está ali para unir o radical à desinência. Ela está ali para finalizar o radical, porque só fote, para a gente, não representa nada.
aliás, tem o seu sentido, né? Mas não é algo pronunciável. Então, temos a vogal temática para encerrar esse radical. Próximo. Vogal, consoante ou sílaba de ligação. A vogal de ligação, a consoante de ligação ou a sílaba de ligação liga o meu radical a outro radical ou o radical aos seus afixos. Então, vamos lá, retomando. Quem liga o radical à desinência? Vogal temática. Quem liga o radical a outro radical? Vogal de ligação, consoante de ligação ou sílaba de ligação. Quem liga o radical aos seus afixos, que é o sufixo e o prefixo? A vogal de ligação, consoante de ligação ou sílaba de ligação. Certo? A vogal temática não faz esse papel. Ela liga o radical à desinência, só. Ou encerra o radical. Vamos a exemplos. Girassol é a união de gira com sol. Aí, aqui no meio, vamos duplicar o S, colocar uma consoante de ligação. Para quê? Para termos a chance de ter uma palavra mais pronunciável, dentro das regras de ortografia também. Anacrônico é a união do A, que é um prefixo, com a palavra crônico. Juntei os dois por meio de uma sílaba de ligação. Legalidade é a união de legal, que é um radical, se você quiser anotar aí, já anote, com dade, que é um sufixo. Unir os dois por meio de uma vogal de ligação. Aqui em cima, no anacrônico, esse A é um prefixo, tá? E crônico, radical. Gira, radical. Sol, radical. Certo até aqui? Agora, vamos às partes que nos interessam, que são as classificações. Dentro do processo de formação de palavras, temos dois tipos: composição e derivação. Qual é a diferença entre eles? O processo de composição, ele é formado por radical mais radical. E o processo de derivação é aquele em que as palavras serão formadas a partir de radical mais afixos. Certo? Então, vamos às classificações. Processo de composição. Lembrando que o processo de composição é aquele formado por radical mais radical, certo? Aglutinação, primeiro tipo. Na aglutinação, eu terei dois radicais que vivem ali felizes e contentes. Aliás, dois ou mais, tá? No processo de aglutinação, eu vou ter radicais diferentes que vão ser unidos para formar juntos uma nova palavra. Só que dentro desta união, e é aqui que mora o perigo, esta união causará perda fonética entre eles. Para que eles se unam direito para formar esta nova palavra, eu preciso cortar partes desses radicais. Então, haverá na aglutinação perda fonética. Vejam aqui. Fidalgo. Como que a palavra fidalgo foi originada? Como foi a origem dela? A partir da expressão filho de algo ou filho de alguém. Então, esta expressão aqui se juntou ao ponto de formar fidalgo. Olha o tanto de perda fonética que aconteceu. Vinagre é a união de vinho com agre. Pernalta, perna alta. Ah, mas perdeu um A. Mas perdeu. Embora, embora. Planalto, plano mais alto. Aguardente, água mais ardente. E aí a gente perde um Azinho ali.
Então, na aglutinação, há alteração fonética, alteração na estrutura dos radicais envolvidos para formar esta nova palavra. Já na justaposição, não. Como o próprio nome diz, é justaposição. Os radicais, eles conseguem se ajustar de maneira que eles vão formar novas palavras, mas sem que ninguém tenha que perder nada, ninguém vai se enfiar dentro de ninguém. Ali, eles vão combinar de agir juntinhos, mas sem que haja perda fonética. Então, na justaposição, não há uma alteração, eles se ajustam entre si. Exemplo, girassol, passatempo, couve-flor, azul marinho, rosa-chá. Perceba que aqui nós temos palavras que se uniram de forma organizada, de forma justa, sem ninguém perder nada. E, gente, é muito importante saber a diferença entre os dois, tá? Porque é justamente nessas diferenças, por isso que eu trouxe elementos para demonstrar para vocês, para tentar ficar mais fixo possível esta representação. Porque são justamente nessas diferenças que a banca trabalha. Continuando, vamos falar sobre a derivação. No processo de derivação, nós temos a derivação prefixal, que é quando a gente acrescenta prefixo ao radical. Na derivação prefixal, eu estou colocando um prefixo no meu radical. Exemplo, o meu radical é a palavra honesto. Eu vou lá e coloco des, para virar desonesto. Então, eu formei uma nova palavra. Ah, e antes disso, perdão. Lembrando que a derivação será radical mais afixos, né? Não vão ser vários radicais envolvidos aqui. Então, na prefixal, nós temos o honesto e coloquei o des para mudar o sentido de honesto e trazer uma nova palavra. Injusto é o radical justo mais o prefixo in, para formar uma nova palavra com um novo sentido. Infelicidade, a mesma coisa. Atípico, ó, o a aqui ó, como prefixo. E na derivação sufixal? Na sufixal, nós vamos acrescentar sufixo ao radical. Exemplo, honesto vira honestidade. Justiça, que é justo, né? Vira justiça. Infelicidade, aliás, feliz vira felicidade ou infelicidade, como está aqui. Magro, emagrecimento e assim por diante. Derivação prefixal e sufixal é quando a gente acrescenta os dois ao mesmo tempo. Tanto o prefixo quanto o sufixo estarão na mesma palavra, ao mesmo tempo. Isso é derivação prefixal e sufixal. Exemplo, desonestidade, injustiça, infelicidade. Ué, Dani, mas essas palavras você botou ali, ó. Você botou lá no sufixal, você botou em prefixal. Por quê? Qual seria, então? Vamos lá. A classificação mais completa é dizer que a palavra desonestidade, injustiça e infelicidade está dentro do processo de derivação prefixal e sufixal. Esta é a classificação mais completa. Porém, se a banca disser que a palavra infelicidade possui dentro dela um processo de derivação prefixal, sim, possui. É a classificação mais certa, mais adequada? Não. Mais completa? Também não. Mas eu posso dizer que não é possível? É possível. Então, por exemplo, se a banca traz para você assim, a palavra infelicidade e pede para você marcar a alternativa que possui um processo feito igual ou um processo que combine com a palavra infelicidade. Aí tem lá a palavra café, a palavra girassol, C, a palavra pé,
demolete, a palavra pesca e a palavra desfazer. Observe que a banca trouxe a palavra infelicidade e trouxe as alternativas. Na letra A, não tem processo de formação de palavras. Café é radical e pronto. Então, não é a letra A. Girassol. Nós acabamos de ver que girassol é um processo de composição. Então, também não é. Pé de moleque. Também é um processo de composição. Pé é radical, moleque também é. Juntou os dois, formou pé de moleque. Não é o que teremos. Pesca. Pesca é uma derivação regressiva. Não é o que teremos. Sobrou o quê? Desfazer. O que significa que a banca está considerando que dentro da palavra infelicidade há um processo de derivação prefixal, tal qual o processo de derivação na palavra desfazer. Certo? Beleza. E a derivação parasintética? Gente, aqui, por favor, vou até marcar. A derivação parasintética precisa da máxima atenção. Por quê? Ela é bem parecida com a derivação prefixal e sufixal. Qual é a diferença entre as duas? É que na parasintética eu vou acrescentar o prefixo e o sufixo, e este acréscimo é um acréscimo dependente. É um acréscimo dependente, o que significa que quando eu tiro o prefixo ou o sufixo, eu não consigo formar novas palavras. E lá em cima, no prefixal, sufixal, eu vou conseguir formar novas palavras. Por isso que é um processo independente. O acréscimo do prefixo ou do sufixo é feito de forma independente. Exemplo: desonestidade. Se eu tiro des, vira o quê? Honestidade. Agora, voltei com D e tiro dade, vira o quê? Desonesto. Tirei os dois, virou o quê? Honesto. Injustiça, a mesma coisa. Tirei o in, vira justiça. Volto com in e tiro sa, vira injusto. Tiro o in e tiro sa, vira justo. Infelicidade, terceiro exemplo ali do prefixal barra sufixal. Infelicidade. Tirei o in, vira felicidade. Volto com in, tiro dade, vira infeliz. Tirei os dois, vira feliz. Eu posso tirar e colocar pedaços e vão formando novas palavras. No parasintético eu não consigo. E aí, gente, por favor, não vão para a prova sem entender isso. Que no parasintético eu não consigo fazer essa alteração. Ou eu deixo do jeito que tá, ou eu tiro tudo e deixo só o radical. Exemplo. Magro. Eu não consigo tirar o E e virar magrecer. Se eu tirar o ser, vira emagre. Não tem como. Ou é magro ou é emagrecer. Ensolarado. Sol é meu radical. Ensolar. Eu posso botar insolação, mas eu teria que botar mais um sufixo. Entendem? Amadurecer, a mesma coisa. Ou é maduro ou é amadurecer. Amaduro e madurecer não existe. Ok? Agora, vamos para a derivação regressiva. Na derivação regressiva, o que acontece? Como o próprio nome indica, há uma regressão na minha palavra. E com isso, com esta regressão da palavra, eu vou formar uma nova. Exemplo, comprar. Comprar vira compra. Exemplo, fez a compra da casa. Eu regredi a minha palavra, eu cortei um pedaço dela, eu não acrescentei nada, viram? Eu não acrescentei um novo radical, eu não acrescentei prefixo, não acrescentei sufixo, nada.
Não houve acréscimo. Até o momento, seja na composição, seja na derivação, eu estou juntando coisas. Aqui na regressiva eu não estou juntando nada. Eu estou mexendo na minha própria palavra. Eu regredi ela para formar uma nova. Vender, a mesma coisa. Ó, vira venda. Atacar, vira ataque. Pescar, vira pesca. Certo? Então, na regressiva, eu tenho uma redução na minha palavra para poder formar uma nova. E na derivação imprópria? Aqui ocorre um processo de substantivação do meu termo. Eu vou vou fazer uma mudança de classe gramatical na minha palavra, só que eu não vou alterar a palavra. Aqui em cima, eu também tenho uma alteração. Ó. Comprar, vender, atacar e pescar são verbos, certo? Na regressiva. Essas 4 palavras são verbos. Quando eu fiz a derivação regressiva, eu passei elas para um substantivo abstrato. Então, elas mudaram de classe gramatical. Assim como o que acontece quando eu faço um sufixo, né? Coloco um sufixo na palavra. Só que aqui foi dentro da própria palavra, ali, mexendo na própria palavra, na raiz dela, a gente fez essa transformação de classe. Agora, na derivação imprópria, nós também vamos fazer uma mudança de classe. Só que essa mudança não vai ser alterando a palavra, vai ser substantivando ela por meio de um determinante. Exemplo, jantar é verbo, mas quando eu falo o jantar está servido, este o transforma a palavra jantar em substantivo. Belo, belo é um adjetivo. Agora, quando eu pego e coloco aqui, junto ao o, ele se tornou um substantivo. Certo? Isso é derivação imprópria. Outro exemplo. Cantar. Cantar é verbo. Seu cantar é magnífico. Seu cantar. O seu substantivou a palavra cantar. Ok? Então, pessoal, estes são os processos de formação de palavra. Memorizem, entendam, compreendam, façam muitos exercícios. Se a sua banca trouxer isso no edital, faça muito exercício do perfil da sua banca para você entender qual estilo, quais desses processos ela mais cobra. E normalmente ela tende a ter alguns preferidos. Ok? Então, muito obrigada pela presença, pela atenção até aqui e eu vejo você na próxima aula. Até já!